Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje somos chamados a mergulhar numa palavra que toca profundamente nossa vida espiritual. No Evangelho que iremos refletir juntos, Jesus denuncia com firmeza a hipocrisia religiosa, o fechamento do reino de Deus e a inversão dos verdadeiros valores da fé. Meus irmãos, será que também nós, mesmo sem perceber, temos fechado as portas do reino de Deus para nós mesmos e, o que é pior, até para os nossos irmãos? Permaneça comigo até o final desta reflexão, porque tenho certeza o Senhor falará fortemente ao seu coração, iluminando áreas da sua vida que precisam ser libertas dessa cegueira espiritual. Refletiremos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos do 13 ao 22. Fala, Deus, que os teus servos te escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis, se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também, se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste trecho do Evangelho de Mateus que acabamos de ler, nós vimos que Jesus se dirige aos escribas, aos fariseus e líderes religiosos do seu tempo. Primeiramente, ele denuncia que, ao invés de abrir o caminho para Deus, eles impediam o povo de se aproximar dele, e para isso criavam um peso enorme de regras que não levavam ao coração do Pai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, diz o Senhor. Em seguida, Jesus revela no versículo 15 que o zelo missionário deles era distorcido. Eles percorriam terras e mares para conquistar um prosélito, ou seja, um convertido, mas o transformavam em prisioneiro de uma religião sem vida. Em outras palavras, era uma missão sem amor e sem autenticidade. Por fim, nos versículos do 16 ao 22, o Senhor mostra a inversão de valores. Eles davam mais importância ao ouro do templo e à oferta do altar do que ao próprio templo e ao altar que tornam o ouro e a oferta sagrados. O que era apenas sinal tornou-se mais importante que o próprio Deus. E Jesus vai chamar isso de cegueira espiritual, guias cegos. Homens que guiavam o povo, mas que não enxergavam a presença de Deus. Meus irmãos, essa palavra é muito atual. Quantas vezes também nós corremos o risco de viver uma fé de aparência? Quantas vezes nós valorizamos mais o externo do que aquilo que de fato é o essencial? Às vezes nós podemos fechar o reino de Deus para nós e para o outro, quando simplesmente julgamos ou pré-julgamos.
quando colocamos barreiras humanas ou quando transmitimos uma religião sem misericórdia. Outras vezes, podemos até evangelizar, mas com o espírito de vaidade, tornando o outro mais preso a nós do que ao próprio Cristo. A verdadeira fé, ensina o catecismo da Igreja Católica, não está nas exterioridades, mas no coração verdadeiramente transformado. No número 1179, consta que o culto em espírito e verdade é exigido pela nova aliança. O culto não se prende mais a um lugar específico. O culto verdadeiro, meus irmãos, é a adoração do Pai em espírito e verdade. Ou seja, não é o ouro, não é a oferta, não é a aparência. É o próprio Deus que santifica tudo e é diante dele que precisamos nos colocar. Hoje o Senhor nos convida a abrir as portas do reino para os outros com a nossa própria vida, com as nossas palavras e com as nossas atitudes. A verdadeira evangelização aproxima as pessoas de Cristo e não de nós mesmos. Meus queridos irmãos e irmãs, a grande pergunta que este Evangelho deixa para nós refletirmos hoje é se somos portas abertas para o reino de Deus ou barreiras que o impedem de chegar aos corações. Jesus não suporta a hipocrisia, mas ama profundamente aqueles que o buscam em espírito e verdade. Ele quer nos libertar de toda cegueira espiritual e nos devolver a alegria de um coração autêntico, simples e cheio de amor. Vejam e guarde isso. Só quem vive a fé com o coração aberto se torna porta para o reino de Deus. Tome posse desta palavra. Convido a vocês agora a nos ajudar na evangelização de outros irmãos. Curta, comente e principalmente compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e conversão. Seja você também instrumento de Deus para abrir as portas do reino dos céus para muitos. Que o Senhor da verdade abra os seus corações, abra os seus olhos e lhes ilumine. E faça de vocês uma porta aberta para que muitos entrem no reino de Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.